Deus. Também quero cumprimentar a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Somos agradecidos ao nosso Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos tem concedido. E aqui nós estamos para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Neste momento, convido a amada igreja para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 1. Glórias a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Quem tiver a sua Bíblia, quiser procurar, aleluia, é o momento que nós esperaremos todos encontrar, amém? Aprendemos desde ainda criança que são os momentos que nós temos que esperar os nossos irmãos encontrarem. É no momento da palavra final, amém? Também no momento da leitura introdutória, leitura oficial ou a leitura inicial. Glórias a Deus. Enquanto isso, e você vai glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. E você que não está com a Bíblia, acompanhe nos nossos telões, amém? Glórias a Deus. Todos acharam? Podem dizer amém? Amém. Amém. A vocação de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Podem se assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Glórias a Deus, palavra do Senhor. Aleluia, que a igreja, aleluia, já ouviu falar, conhece, aleluia, esta palavra do profeta Jeremias, que foi levantado por Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mesmo no início, ele tendo um pouco de medo, um pouco de temor, mas ele foi instrumento de Deus, usado poderosamente nas mãos do Deus Altíssimo. Igreja do Senhor, nestes últimos dias, aproximadamente, talvez, vamos dizer assim, uns 15 dias, tem falecido muitas pessoas ali no nosso bairro do Jardim Maneira, onde nós temos a nossa igreja sede. No último final de semana, faleceu o senhor que eu não sei o nome dele, seu nome da esposa dele, que é a Célia, e agora veio Deus levar a irmã Maria Célia, bem? A irmã Maria Célia, que é a irmã da Célia. A Célia perdeu o seu esposo no fim de semana, e agora ela perdeu a sua irmã Maria Célia, e todos nós da DPB nos comovemos, porque foi a serva do Senhor que congregou muitos anos conosco. Aleluia, pela vontade dela, ele estaria até hoje conosco, congregando, adorando e exaltando o nome santo do Senhor. As missionárias Vera e Cida Ferreira ainda não sabiam,
desta notícia e comuniquei com elas no carro, comunicamos, amém, não pudemos ir no velório nem no sepultamento, amém, mas nas nossas orações continuamos orando pelos seus filhos, amém, pelos filhos da irmã Maria Célia, que agora aprove Deus levá-la para si. Amém, é uma forma de gratidão ao nosso Deus Altíssimo e Poderoso e também em homenagem à serva do Senhor, eu gostaria de louvar ao Senhor com o hino Lá Verei, do Conjunto Voz da Verdade, e convidar o pastor Jotiel para louvar ao Senhor juntamente comigo neste momento. Amém? Logo após o louvor, nós voltaremos para a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Lá verei. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, glória Saudade que nos fez a lembrança daqueles que já partiram para Deus. Mas nós temos uma viva esperança de revê-los novamente lá no céu. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Lá verei meu Jesus com as marcas das mãos. Lá verei o meu amigo Paulo. Lá verei Pedro, Tiago e João. Mas primeiro eu quero ver o meu mestre e amá-lo de todo o meu coração. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Aplaude ao Senhor nesta noite, aleluia. Glórias a Deus, lá nós veremos todos os nossos irmãos, aleluia. Glórias a Deus, lá também nós veremos a irmã Maria Célia, aleluia. Lá também nós veremos o profeta Jeremias, nosso irmão em Cristo. Glórias a Deus, que é a palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração nesta noite, aleluia. Glórias a Deus. O livro do profeta Jeremias, que Jeremias significa Jeová estabelece. Ele também é chamado de um profeta das lágrimas. Profeta Jeremias, conhecido como profeta das lágrimas, ou também, aleluia, como profeta chorão. Aleluia, ele que também tem registrado na Bíblia Sagrada as suas lamentações. Lamentações de Jeremias.
era filho de Ilquias, conforme está registrado no capítulo 1, versículo 1, e ele também pertencia a uma família sacerdotal. Ele foi chamado para ser profeta no reinado de Josias, e ele exerceu o seu ministério no reino de Judá durante 40 anos, desde o rei Josias até o rei Zedequias. Aleluia, o profeta Jeremias, ele cumpriu o seu ministério, fazendo a vontade do Senhor. Aleluia, 40 anos, aleluia, ele serviu, aleluia, como profeta, e não foi fácil para a vida de Jeremias. Aleluia, muito sofreu, aleluia, sendo ele perseguido até mesmo pelos religiosos, aleluia, porque Jeremias estava levantado por Deus, colocado naquele lugar para fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. E o povo, aleluia, que outrora que serviam ao Deus Altíssimo e Poderoso, eles abandonaram o Deus Todo-Poderoso para servir a idolatria, que os reis, aleluia, glórias a Deus, que os reis que vinham, que governavam a nação, traziam deuses com letra minúscula, e todo o povo passava a adorar, e deixou de servir ao Deus Altíssimo e Poderoso. Glórias a Deus. A ação do profeta Jeremias, ele profetizou antes, durante e depois do exílio da Babilônia, ou seja, de 626 a 586 antes de Cristo. Ou seja, então, como diz a história, ele profetizou antes do exílio da Babilônia, antes que a Babilônia viesse e levasse os judeus para serem seus escravos, para serem escravos da Babilônia. Aleluia, glórias a Deus. Então, o profeta Jeremias já pregava o arrependimento. Aleluia, glórias a Deus, mas o rei não queria saber. Aleluia, mas as pessoas não queriam saber. O profeta Jeremias já havia muito tempo dizendo, ele foi levantado por Deus exatamente para isso. Aleluia, para trazer o povo, para que pudesse dar ouvido à voz de Deus. Aleluia, para que o rei, aleluia, glórias a Deus, aleluia, e todos aqueles que serviam no palácio real, ou seja, todas as autoridades, aleluia, o profeta Jeremias trazia a palavra diretamente de Deus, para que todos eles pudessem se arrependerem e servir ao Deus Altíssimo e Poderoso, mas eles não queriam dar ouvido à voz do profeta Jeremias. A sua missão principal foi avisar o povo da destruição que sobreviria por causa do pecado, mas não foi compreendido, e por isso mesmo ele sofreu as maiores humilhações. Quero pedir para a pastora Valdirene, por gentileza, colocar aí no telão, capítulo 37 e versículo 15. Aleluia, glórias a Deus, uma das humilhações que o profeta Jeremias passou. Aleluia, mas mesmo assim, ele não deixou de servir ao Deus Altíssimo e Poderoso. Jeremias capítulo 37, versículo 15, vai nos dizer: e os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram. Ou seja, a igreja do Senhor, o que eles fizeram com Jeremias? Bateram, chicotearam, açoitaram o servo do Senhor. Aleluia, mas jamais Jeremias calou a sua voz. Jamais Jeremias fechou a sua boca. Aleluia, porque lá no início da palavra do Senhor, aleluia, Jeremias disse a Deus: ah, Senhor Jeová, eu não sei falar, porque eu sou como uma criança. Aleluia, mas a palavra do Senhor então nos diz, aleluia, que agora Deus toca, aleluia, na boca de Jeremias, Deus toca nos lábios de Jeremias e diz que é Ele, o Deus Altíssimo e Poderoso, quem colocaria as palavras na boca do servo do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E por este motivo, os príncipes feriram, bateram no profeta Jeremias, porque eles não queriam ouvir a verdade. Aleluia, agora por gentileza, pastora Valdirene, capítulo 38 e versículo 6. Louvado seja Deus. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda.
Ou seja, lançaram a Jeremias no poço. Aleluia, como, vamos dizer assim, do modo para que eles fizessem com que Jeremias deixasse de falar aquilo que ele estava falando. Mas tudo que ele estava falando era para a vontade de Deus. A palavra que tinha saído da minha mente é castigo. Então eles fizeram como castigo a Jeremias, colocando ele dentro de uma cisterna. Aleluia, mas mesmo assim Jeremias não negou, Jeremias não negou o nome santo do Senhor, e Jeremias continuou firme, fazendo a vontade do Senhor. Ele enfrentou muitos falsos profetas que eram considerados fiéis. Olha só a igreja do Senhor, aqueles que eram considerados religiosos, aqueles que se consideravam que serviam ao Deus Altíssimo, aleluia, eram os primeiros que eram chamados de falsos profetas, porque eles não estavam servindo ao Deus Altíssimo e Poderoso. O Deus Altíssimo e Poderoso era o Deus a quem Jeremias servia. Aleluia, mas eles não queriam servir a este Deus. Eles serviam a deuses com letra minúscula, e por este motivo eles eram contra Jeremias, contra o servo do Senhor. Enquanto Jeremias estava anunciando a guerra, eles estavam anunciando a paz. Jeremias já estava preparando aquela nação que tão logo a Babilônia viria, o exército da Babilônia juntamente com o seu rei viria e possuiria aquela terra e levaria todos eles cativos. Aleluia, mas os falsos profetas, eles queriam dizer que estava havendo paz. Aleluia, querendo contradizer as palavras, aleluia, que Jeremias dizia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E igreja do Senhor, a palavra do Senhor vai nos dizer que, segundo a tradição, o profeta Jeremias, ele morreu no Egito, apedrejado pelos judeus, porque nessa época moravam muitos judeus no Egito. Então Jeremias jamais mudou a sua posição, do começo ao fim, dos seus 40 anos que ele exerceu de ministério. Aleluia, Jeremias pôde ver o que foi realizado naquele lugar. Aleluia, o que ele vinha dizendo para o rei, o que ele vinha dizendo para aquela nação e para todas as pessoas. Aleluia, então Jeremias, ele viveu o antes, ele viveu o durante e ele viveu o depois. Ele viu, aleluia, aquela nação sendo escravizada, aquela nação sendo invadida e levada, aleluia, pelos babilônios. Aleluia, glórias a Deus, mas Jeremias, ele continuou fazendo a vontade do Senhor, mesmo que ele também foi levado, aleluia, mas ele também continuou fazendo a vontade do Senhor, porque ele já dizia para aquela nação, ele já dizia para aquele rei, que o mal viria sobre aquela nação, mas eles não deram conta, não deram crédito àquilo que Jeremias, aleluia, glórias a Deus, estava falando. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. A identificação e o contexto histórico, conforme nos diz os versículos 1 ao 3 que acabamos de ler, fala sobre, aleluia, glórias a Deus, aleluia, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, quando veio a palavra do Senhor a Jeremias sobre todas estas coisas que viriam, sobre toda esta história que aconteceu. O segundo chamado e a soberania de Deus, versículos 4 ao 5, quando Deus chama Jeremias e fala com Jeremias. Aleluia, glórias a Deus. Quarto item, as visões. Aleluia, a partir do versículo de número 11, vai falar sobre a amendoeira e sobre a panela fervente. A amendoeira é a primeira árvore a florescer na primavera. Aleluia, então Deus usa essa imagem da amendoeira para lembrar, aleluia, a Jeremias que ele vigia,
para cumprir a sua palavra apressadamente. O nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia, glórias a Deus, Ele não dorme, como diz a palavra do Senhor no Salmo, aleluia, que o guarda de Israel, Ele não dorme, não tosqueneja, porque Ele é o vigia. Aleluia, glórias a Deus. Então, aleluia, Deus, aleluia, Ele faz-se cumprir a sua palavra apressadamente. Ele usa Jeremias para dizer para o rei, para o povo, aleluia, eles achavam que aquilo nunca iria acontecer, aleluia, e no espaço de pouco tempo, apressadamente, veio o mal sobre aquela nação. Glórias a Deus. A panela fervente, a panela virada do norte simboliza o juízo iminente, ou seja, as invasões babilônicas que seria derramado sobre Judá por causa da sua desobediência e culto a falsos deuses. Aleluia. Então este é o significado da palavra fervente, ou a visão da panela ao fogo, a partir dos versículos de número 13. Aleluia, glórias a Deus. Isso aconteceu então por causa da desobediência e culto a falsos deuses. Aleluia, glórias a Deus. A promessa de proteção. Deus avisa para Jeremias que a mensagem não seria fácil e que Jeremias enfrentaria forte oposição de reis, sacerdotes e do povo. No entanto, Deus Todo-Poderoso promete transformar a Jeremias em uma cidade fortificada, coluna de ferro e muros de bronze. Eles lutariam contra Jeremias, mas não o venceriam, pois o Senhor estaria com ele. Esta foi a promessa de Deus na vida de Jeremias. Aleluia, glórias a Deus. Se aquelas pessoas, ou se o rei achou que poderia calar a Jeremias, não conseguiu calar. Por várias vezes, por diversas vezes, aleluia, tentaram calar a Jeremias, tentaram matar a Jeremias, mas não o conseguiram. Aleluia, quando Jeremias morreu, aleluia, já tinha se cumprido toda a palavra do Senhor na vida dele. Aleluia, então sim, Deus aprove deixar, aleluia, glórias a Deus, e Deus aprove recolher a Jeremias para morar com o Senhor eternamente. E o que nós aprendemos com o profeta Jeremias, igreja do Senhor? Aleluia, quantas das vezes, por menos motivos, por poucos motivos, aleluia, nós queremos desanimar, ou nós queremos deixar de servir ao Senhor. Aleluia, mas a palavra do Senhor para a minha e para a sua vida, aleluia, é para nós continuarmos firmes, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Nós enfrentamos dias maus, nós enfrentamos dias difíceis, aleluia, enfrentamos enfermidades, dores, mas é o Senhor quem cuida da minha e da sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Quando nós discorremos a palavra do Senhor, quando começamos a ler, aleluia, o capítulo de número 1 de Jeremias, aleluia, glórias a Deus, nós já começamos a ver o sofrimento que Jeremias passou, aleluia, as dificuldades que Jeremias enfrentou, as provações que Jeremias enfrentou. Olhar para um lado, ver um acusador, olhar para o outro lado, ver outro acusador, olhar para a frente, ver um acusador, olhar para trás, ver um acusador, mas quando ele olhava para cima, ele estava vendo Deus Altíssimo e Poderoso, cuidando, glórias a Deus, do profeta Jeremias. Aleluia, porque o alvo de Jeremias não era aqui na terra, o alvo do profeta Jeremias era lá no céu. Aleluia, glórias a Deus, porque ele estava incumbido. Aleluia, o Deus Todo-Poderoso passou esta incumbência para o profeta Jeremias, para dizer à nação, para pregar o evangelho. Aleluia, glórias a Deus, e que todos deveriam deixar a sua idolatria de lado e servir ao Deus Altíssimo e Poderoso. Louvado seja Deus. Quando nós abrimos no capítulo de número 33, o versículo de número 1, louvado seja Deus, glórias a Deus, a palavra do Senhor vai nos dizer:
E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado, ou seja, ele estava preso no pátio da guarda. Aleluia, e disse assim a palavra do Senhor, versículo 2: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Versículo 3: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Neste momento de prisão, aleluia, o profeta Jeremias podia estar triste, cabisbaixo, talvez até mesmo pensando: ah, meu Senhor, eu vou morrer, porque estão todos contra a minha vida, estão todos querendo planejar a minha morte. Aleluia, mas então neste momento vem a palavra do Senhor, trazendo alívio, trazendo refrigério para o coração e para a alma do profeta Jeremias. Aleluia, glórias a Deus, então o Senhor, aleluia, glórias a Deus, ele escreve, então o Senhor diz a Jeremias, e Jeremias escreve estas palavras. Aleluia, glórias a Deus, e ele começa a clamar ao Deus Altíssimo e Poderoso. Aleluia, e o Deus Altíssimo e Poderoso começa a anunciar estas coisas grandes e firmes, aleluia, que Jeremias naquele momento não sabia. Aleluia, se você olhar os demais versículos, aqui vai estar a profecia do Deus Todo-Poderoso para a vida de Jeremias. Aleluia, glórias a Deus, na qual Jeremias, então ele traz para aquele povo. Aleluia, versículo 4, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade, das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a peleja, para a defesa contra as trincheiras e a espada, quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens feridos, por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. E o versículo de número 6, eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Ou seja, aquilo que estava destruído, aleluia, agora Deus diz, aleluia, para Jeremias, que agora ele vai trazer a cura, aleluia, que agora ele vai trazer a abundância de paz e de verdade para aquele lugar. Demoraram-se anos, mas se cumpriu. Aleluia, glórias a Deus, porque o que Deus queria trazer para aquela nação, aleluia, que jamais se deve abandonar as costas para o Deus Altíssimo e Poderoso e servir a idolatria, porque muitos morreram sendo idólatras. Aleluia, glórias a Deus, mas todos aqueles que passaram a servir ao Senhor, Deus sempre concedeu o refúgio. E nos nossos dias de hoje, igreja do Senhor, não é diferente. Aleluia, quantos que deixaram de servir ao Senhor? Aleluia, glórias a Deus, mas aleluia, nós sabemos, aleluia, glórias a Deus, que a volta do Senhor, aleluia, que o arrebatamento da igreja está para se cumprir, e no abrir e fechar de olhos, aleluia, o Senhor há de voltar para arrebatar a sua igreja, e que possamos todos nós permanecermos firmes até o fim. Aleluia, glórias a Deus, se em algum momento, aleluia, bater um desânimo na nossa vida, vamos nos lembrar do profeta Jeremias. Ele sofreu muito mais que nós, aleluia, mas ele não abandonou o ID do Senhor. Ele não abandonou ao Senhor, aleluia, e ele até o fim serviu ao Deus Altíssimo e Poderoso. Gostaria de louvar este corinho de forma cantada, o versículo de número 3, juntamente com a igreja do Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Glórias a Deus, louvado seja Deus, aleluias, glórias a Deus. E Deus concedeu para Jeremias poder escrever, aleluia, o livro do profeta Jeremias e também o livro das lamentações de Jeremias. Glórias a Deus. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é fiel.
Aleluias, é santo e poderoso. Clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes, que não sabes, que não sabes, mas que eu te mostrarei. Que não sabes, que não sabes, que não sabes, mas que eu te mostrarei. Glórias a Deus, o Senhor tem reservado para mim e para a sua vida coisas grandes e firmes que nós não sabemos, mas que o nosso Deus Todo-Poderoso sabe. Basta continuarmos aguardando e fazendo a vontade do Senhor. Deus abençoe a todos nesta noite e as palmas louvam o Senhor.